A tecnologia, né, nova, ela causa um certo temor, né? Seja em qualquer área. E na música não, talvez não fosse diferente, né? Então, assim, quando você faz um treinamento, a IA não armazena segundos ou trechos de uma música. Ela tem a matemática por trás daquilo. Ela meio que aprendeu como que um piano soa, como que uma voz soa. As ferramentas de IA voltadas para áudio, elas são uns facilitadores ou encurtadores de caminho, né? Se eu botar uma música para você escutar, tu consegue reconhecer que é inteligência artificial na mesma hora? Não. Hoje em dia, não. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, Insiders e Outsiders, está começando mais um IA Todo Dia, eu sou seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial do básico, ao Black Mirror. Para me acompanhar mais uma vez, ela, Helena Ferraz. Como você está, Heleninha? Tudo bem? Estou ótima, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Insiders, Outsiders. A entrevista de hoje é bem interessante, hein? É sim, para o nosso público que é músico, que curte fazer musiquinhas no Suno também, ou coisa do tipo, esse programa é para você. E antes da gente começar aqui com os nossos entrevistados, eu só quero lembrar você que o seu like é muito importante, você se inscrever neste canal é muito importante, você dar 5 estrelinhas do Spotify é muito importante, ou na sua plataforma de podcast preferida. E claro, tem aqui o nosso curso Insider daí, onde você aprende a fazer tudo quanto é coisa, inclusive musiquinhas, tem lá também. Então, eu recomendo muito, você pode assinar só por um mês, testar todas as mais de 100 aulas que tem lá e depois parar. Enfim, faça o que você achar melhor. Ou teste só por 7 dias e tá tudo certo, você não paga nada. Se você gostar, você continua, porque isso nos ajuda, claro. Mas vamos falar aqui sobre os nossos convidados. A gente vai receber a turma do Cube Sound Lab, o Rafael Gomes e o Robson Machado. Sejam muito bem-vindos. Rafael, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Bom dia, tudo certo. Legal. E Robson, tudo bem, cara? Bom dia. Tudo, bom dia, Diego, bom dia, Helena. Legal, cara. Primeiro, uma satisfação receber vocês aqui, muito obrigado, tá? É um assunto que a gente ainda não teve, mas o legal desse programa é isso, a gente consegue atingir várias áreas diferentes, né? Então, eu queria que vocês começassem, eu quero começar perguntando o básico, cara. Explicar sem muito techniquez, tá? Tipo assim, eu sou um podcaster, eu sou entusiasta de IA, mas eu não sou músico profissional. Se eu tivesse que explicar o Cube Sound Lab para minha mãe ou para um ouvinte leigo, seria correto dizer que vocês criaram o Suno brasileiro ou algo do tipo? Como vocês definiriam a ferramenta para quem não entende de engenharia de som? Robson, quer falar sobre? Então, na verdade, o Cube Sound Lab é um projeto, é um produto dentro da Audio FB, que é uma empresa brasileira de criação de plugins. Então, conheci o Rafael nesse período, né? Que a gente estava tentando fazer outros projetos, e a gente teve a ideia, maluca ou não, de criar um sistema todo baseado em IA. Então foi um desafio grande, né? Então a gente acabou investindo um bom tempo aí em estudo, vendo as ferramentas, as opções, tecnologias disponíveis, e acabamos montando esse ecossistema, ou seja, um conjunto de ferramentas para auxiliar, né, o produtor, o músico profissional ou não, pode ser um músico amador, um entusiasta de música, um entusiasta do áudio, estudante, né? Na verdade, as ferramentas elas têm um apelo técnico, de fato, né? Porque ela é um pouco nichada, mas tem um suporte de outras ferramentas que são, a gente poderia até dizer que são assim ferramentas de entretenimento. Então, pessoas que não são ligadas diretamente ao áudio, né, conseguem extrair alguma coisa ou fazer algum tipo de trabalho. Então, essa seria assim uma definição não tão técnica do que o Cube Sound Lab faz, né? A gente consegue criar música, editar música, criar efeitos em cima de músicas criadas e enfim, né? Uhum. Robson e Rafael, eu vi também que além de criar músicas ali, vocês também fazem alguma coisa de efeito sonoro, né? Eu Uhum. queria entender, né? No mundo da imagem, a gente digita lá um astronauta andando de cavalo e aí a imagem aparece. No Cube Sound Lab, eu poderia digitar, quero a minha voz
que a minha voz pareça com um robô antigo, com defeito, ele vai aparecer com esse efeito sonoro? Sim, sim. Você vai colocar no prompt, né, na descrição, do que você deseja, exatamente com essas palavras, né. Naturalmente, né, você vai precisar de um áudio depois para poder testar, para ver se o efeito corresponde àquilo que você acabou de solicitar. E eu posso usar a minha própria voz, eu posso mandar um arquivo da Sim, minha voz. perfeito. Uhum. Na verdade, porque Exatamente. é áudio, né, você pode subir, seja ele instrumental, um ruído, né, uma música, com ou sem voz, e aplicar o efeito. Mas nesse caso específico, né, seria a voz seria o principal, porque o efeito que você quer é aplicar na voz, né. Vocês dois são músicos, Rafael e Robson? Eu sou músico amador também. Na verdade, eu sou mais curioso do que, de fato. Tinha uma banda nos anos 80, mas foi-se. Eu Então, Acabou sou não Rafa, dando formado em certo. musical, eu sou formado na verdade, tecnologia em produção fonográfica, e aí eu tenho estúdio já fazem, a Audio FB já fazem 15 anos, por aí, 15, 12 anos ali, mas trabalho com áudio desde 2005, então já fazem aí seus 20 anos. E aí também já tive bandas e tal, mas só que hoje em dia mais produzo outros artistas, gravo outras bandas, gravo outras coisas no estúdio, do que de fato produzo as minhas coisas. Tirando o fato agora de que com essa facilidade que a IA nos proporciona, a gente produz muitas ideias e disso extrai outras produções, cria novos arranjos e tal, né. Tipo, a gente vê muito a IA, como um facilitador de caminho, né, mais do que essa coisa de, tá roubando a criatividade ou deixando de lado todo esse processo que a gente pode ter como artista, né. Então, essa é uma ferramenta que nos auxilia a criar algumas ideias, a tirar da nossa cabeça, a tirar do papel algumas coisas, e aí daí a gente, tem outros caminhos que a gente pode fazer, né. É só mais uma ferramenta. entendi, cara. Eu ia perguntar justamente isso para vocês. Eu queria saber, porque esse é um tema um pouco polêmico até, né, no meio dos músicos aí. Pô, a IA veio para substituir os músicos, acabou-se a criatividade, ou na verdade é uma ferramenta que vai dar mais oportunidade, vai democratizar, né, a possibilidade de criar músicas, criar sons, etc. Eu imagino que você acabou de falar, né, Rafa, que você acha que a IA é um auxiliar, né, mas eu queria saber a opinião do Robson aí também, sobre isso, se você acha que muito músico vai desistir de ser músico por causa da IA, Robson? Não, acredito que não. Na verdade, toda a tecnologia, né, nova, ela causa um certo temor, né, seja em qualquer área. E na música não, talvez não fosse diferente, né, não seria diferente. Mas, como o Rafa falou, na verdade, as ferramentas de IA voltadas para áudio, elas são uns facilitadores ou encurtadores de caminho, né, ou seja, você consegue chegar no resultado muito mais rápido. Você imagina, Diego, o seguinte, né, por exemplo, alguns anos atrás, né, até, vamos falar, até um pouco antes da pandemia, né, porque na pandemia muita gente acabou montando o seu home studio, criando, né, as músicas em casa, né, tentando fazer a gravação ou sobreviver da música, fazendo os lives e tudo mais. Mas um pouco antes, por exemplo, se você fosse querer, gravar alguma coisa, assim, profissionalmente, você teria que investir um certo volume de dinheiro para poder alugar o estúdio, alugar equipamento, você contratar músicos, caso você não tenha não tivesse uma banda. E a IA hoje, na verdade, facilita muito isso, porque não quer dizer que você vai trocar um estúdio profissional, pela IA, mas você pode, testar arranjos, você pode testar, assim, a musicalidade do que você está imaginando. Você tem uma letra, você é o compositor, mas você não tem uma banda de apoio, então você pode usar a IA para fazer isso, né. Agora, como falei, né, isso não substitui, na verdade, um músico profissional, porque para você ter uma boa qualidade, você acaba, né, recorrendo depois a profissionais da área para poder finalizar o seu trabalho. Então, a IA eu vejo como um facilitador, né, um encurtador de caminho para os músicos de uma forma geral. Uhum. O Robson, logo que a gente abre o site de vocês, tem lá a parte que vocês mencionam que vocês criam plugins sem saber programar.
que significa isso? O que é Aham. esse plugin? O que ele tem a ver com música? Ele está vinculado ao sistema operacional, porque eu vi que ele tem tanto do Windows quanto do Mac. Uhum. Como é que funciona isso? Tá, se o Rafa quiser começar, depois eu arremato aqui. É que esse, na verdade, foi a nossa principal ideia, né? Desde 2018 aí, a AudioFB começou sendo a primeira empresa no Brasil a lançar plugins feitos no Brasil. Plugins são extensões dentro de softwares de gravação e edição, mixagem, masterização, né? Produção musical no geral, são extensões auxiliadoras. Assim como em programas de imagem e vídeo, você baixa alguns efeitos para fazer transição, para fazer corte, para criar qualquer coisa, os plugins de áudio são a mesma coisa. Eles funcionam da mesma forma, né? Então você tem equalizadores, reverberadores para colocar eco, para fazer alguns efeitos como voz de robô, para deixar a voz mais aguda, mais fina, etc e tal. E aí, nós fomos a primeira empresa a criar um pacote, né, com vários plugins aqui no Brasil. E aí a gente teve essa ideia de: "Puta, mas é uma coisa muito burocrática, é uma coisa de fato muito técnica, né, você tem que ser um programador, tem que ter um conhecimento em programação, e é muito específico, não tem ferramentas fáceis, nem cursos na net de como que cria um plugin, de como que você exporta isso, tem essa coisa de compatibilidade, tipo, entre sistemas operacionais, entre Mac, Windows e tal. E se a gente criasse um sistema que facilitasse isso, já que a gente tem essa expertise na criação de plugins e também agora, com IA, né. A gente tem criado ferramentas com IA, criação de música, chatbot, etc e tal. E aí, nesse último ano inteiro, a gente passou desenvolvendo todo esse sistema, para chegar na pessoa que gostaria de ter um efeito específico no seu áudio, na sua voz ou na sua música, mas que não precisasse necessariamente saber programar, né, toda essa parte. E aí a gente fez todo esse sistema, tipo, aonde você só precisa colocar o efeito que você quer, aplicar aquilo no seu áudio, na sua música, e você já tem o resultado pronto, sem precisar de uma linha de código ali. Eu edito os programas aqui do podcast com o CapCut. Então, eu Uhum. poderia criar um plugin com um efeito sonoro com a voz do Diego, alguma coisa assim, baixar esse áudio e incluir no meio da minha edição com outro programa? Se o CapCut for um programa que dê para você colocar no Windows ou Mac e ele tiver o suporte a plugins VST, que geralmente é o formato mais universal, né, para todos os sistemas operacionais, sim, você consegue. E qual é a outra ferramenta que vocês têm ali no site também, Rafa? Além desse criador de plugins aí que você explicou, tem no total 5 ferramentas disponíveis para os músicos, né? A Sim. segunda ali, o que que ela faz, cara? Para que que serve? A segunda ferramenta é o Let's Down, que tá ali, ou Equal, é o Equal. O Equal, isso. O Equal. O Equal, ele é um assistente de mixagem, ele é um ouvido amigo, né. Dentro dessa área que a gente tá de produção de música, é meio natural, que após a gente finalizar uma música, finalizar uma produção, a gente envie essa música, esse áudio, para alguns parceiros, amigos ou pessoas que trabalham com a gente no mesmo estúdio, para dar uma conferida, né, como que aquilo tá, porque às vezes um processo de finalização de música a gente leva, puta, tipo, algumas boas horas para a gente finalizar. Eh, e o Equal, ele faz esse trabalho. Você consegue subir a música que você mixou, subir alguma música que você tem como referência, e ele faz essa comparação das 2 faixas e ele te entrega todo um relatório. Para você chegar nessa música que você tem como referência, você pode fazer isso. Cria um plugin que faça isso, que coloque mais grave, que coloque mais agudo, que deixa a música mais estéreo, que deixa a música mais baixa, mais alta e tal. Ele te dá todo um relatório, ele te dá um prompt de um plugin pronto para aquela correção, para que você faça um plugin para aquele ajuste específico naquele áudio.
Entendi, cara. E deixa eu perguntar outra coisa para você. O site de vocês está todo em inglês, né? Não tem nem opção de colocar ele em português. O público-alvo de vocês é o estrangeiro, é o americano ou algo do tipo? Então, como é um produto global, né, que a gente não tem muito essa limitação de baixar aqui no Brasil, baixar em inglês e tal, pela experiência e pela bagagem que a gente tem com a DFB, o público é majoritariamente fora do Brasil, né. E também aqui no Brasil, por enquanto, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura de planos de assinatura, né, tipo, de a galera já pagar uma ferramenta sem antes testar por completo tudo que faz, como que funciona e como que é e tal. Então, por mais que a gente tenha, planos, eh, freemium, né, que você tem uma quantidade limitada de créditos para testar todas as ferramentas, é mais fácil a aceitação fora do país, que a galera também já esteja um pouco mais antenada em como que essas coisas funcionam, tanto de produção musical, como de plugins, como de IA propriamente, do que aqui no Brasil. E e aí, tipo, agora, com toda essa facilidade que tem nos navegadores, também a gente entende que seja fácil clicar com o direito, colocar em traduzir para português, e aí o site todo já está em português, sabe, já Justo, tem essa justo. facilidade, né. Legal, cara. E uma outra ferramenta que tem no site, que foi, eu que não sou músico, foi a que eu usei, que eu gostei mais, que é a de criação de música, né? É, ela é muito parecida com o concorrente de vocês, com o Suno, né? Uhum. Aliás, os resultados de vocês são muito bons. Eu vou até depois compartilhar a tela e dar um play aqui. Mas a minha pergunta é, vocês, vou começar com o Robson, que o Rafael estava falando agora. Robson, quando você escuta uma música sem saber que, vamos dizer assim, se eu botar uma música para você escutar, tu consegue reconhecer que é inteligência artificial na mesma hora? Não. Hoje em dia, não. Há um tempo atrás, até você percebia um pouco de uma voz metalizada no instrumento, assim, né, com um certo ruído, né? Então, até era mais simples de você detectar, ou pelo menos fazer uma aposta. Olha, essa música não é natural, ela foi criada pela IA. Mas hoje em dia, não. Pela qualidade dos algoritmos, assim, impressiona não só a qualidade instrumental, né, o arranjo, como também a própria emoção na voz, né, da IA que está cantando ali, né, masculino ou feminino. Então, você pode colocar Exatamente, até isso que uma eu ia voz mais dizer. agressiva, né, uma voz mais suave e tal, mas assim, você percebe que tem nuances, né, ou seja, você tem uma interpretação na, na canção que até um tempo atrás não tinha. Hoje em dia tá bem difícil de adivinhar. Exatamente, era isso que eu ia dizer, né, eu acho que fora essa capacidade técnica de mixar, a questão dos timbres, né, serem mais metalizados, não ter tanta ambiência, não ter tanto espaço assim, você tinha alguns padrões de composição, talvez pelo banco de dados ser mais enxuto, então a IA sempre repetia alguns padrões de composição, né, você já sabia qual que ia ser o próximo acorde, porque era tudo muito gerado em cima de muita coisa igual, assim. Só que o banco foi ampliado, né, as parcerias com as majors foram, agora são bem maiores, então você tem muito mais músicas, você tem muito mais liberdade com isso, e dependendo do prompt que você põe, você tem alguns resultados que, cara, não dá para você distinguir o que é o quê, porque são resultados muito, tipo, aleatórios, fora da curva, que você fala: "Puta, como que a IA pensou nesse negócio?", assim, então hoje tá bem complicado. Eu vou dar um play em uma que eu criei aqui enquanto vocês estavam explicando, tá? Eu botei assim, ó, um punk rock sobre curtir o programa IA Todo Dia no YouTube, death metal, jazz e rock, né? Cada um pode botar o que quiser. E aí ele cria 2 exemplos, né? Botei teste aqui. Eu vou dar um play só para a galera entender do que a gente está falando, né? Porque às vezes muita gente aí acha que tem um ouvido muito bom e que vai reconhecer na hora, mas talvez as pessoas ainda não tenham ideia de quão bom isso está, como vocês mesmos estavam falando. Então, prestem atenção nessa primeira versão aqui.
Eu acho que eu botei 100 letras. Ah, tá. Você Tá, não. Você... mas Ah, de tá. qualquer maneira, isso é uma opção. Depois, eu vou fazer outra enquanto a gente está conversando aqui, depois com Aham. lyrics, né? Com letra ali para a galera entender também a capacidade de criação de voz. Mas vamos falar a verdade. Se fosse só assim, né? Só a melodia, cara, eu acho que é basicamente impossível, não importa o quão bom seja o seu ouvido, de dizer que isso foi criado por IA ou por humano. Então, o músico que acha né, porque existem muitos, né, que tem um pé atrás, e eu entendo o lado do músico, obviamente, Uhum. mas ele que acha que isso tá não, é muito fácil identificar, cara, desculpa, mas pro público geral, talvez se você é um músico muito bom, você até consiga, mas pro público geral, meu amigo, não faz diferença nenhuma, a gente vai ouvir e vai achar que é um mano cantando, né? Total. Fora que isso Desculpa. dá acesso ao pessoal que cria conteúdo na internet, youtubers e tal, de criar músicas e melodias sem os direitos autorais, né? Porque muitas vezes a gente compartilha um vídeo no YouTube, quando a gente quer enviar um vídeo lá, se a gente colocou alguma música com direito autoral, o YouTube bloqueia a gente. Então isso dá a oportunidade para a gente criar as nossas próprias melodias que a gente vai usar aí na internet, né? Eu queria aproveitar e falar que é muito legal quando a gente vê brasileiros produzindo aí, criando IAs, ferramentas, porque a gente vê que o Brasil não está tão atrasado assim. De receber algumas outras empresas brasileiras com ferramentas de IA muito grandes, é muito legal. Qual que é a opinião de vocês, Robson, e Rafael, sobre o mercado brasileiro, né, o Brasil com a IA? Então, Helena, eu acho que o maior desafio do brasileiro, de um modo geral, é o financeiro, né? Porque a capacidade, né, assim, acesso às tecnologias nós temos, né? E boas cabeças, boas mentes aí criativas. O problema realmente é financeiro, porque todo o custo, né, de manter esse serviço no ar ou é em dólar ou é euro. Porque as empresas brasileiras são poucas, né, que fazem um serviço de hospedagem e normalmente essa hospedagem são para sistemas mais convencionais, como um blog no WordPress, né? Por exemplo, um site de comércio eletrônico, né? Que, claro, tem a sua importância, a sua relevância, mas para a gente poder criar, né, esses conteúdos, a gente precisa de servidores rápidos, né, com bastante capacidade de memória e de processamento, e às vezes a gente não tem aqui um fornecedor brasileiro que faça isso, então a gente tem que procurar hospedagens externas, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que o maior desafio nosso não é a capacidade intelectual, e sim financeira, de poder bancar tudo isso aí. Eu acho que E, pela experiência que a gente tem até trabalhando com empresas fora do país, a galera gosta de desenvolvedores brasileiros, porque a gente desenrola as coisas. A gente pensa em novas ideias, a gente pensa em novas soluções, coisas pouco convencionais, né? A gente não segue aquele manual de, a gente tem que fazer essa regra, tem esse código, tem essa biblioteca, tem isso. A gente fala, cara, vamos fazer? Vamos. Como? Não sei, mas a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito e vai dar certo. E foi isso nosso último ano inteiro. A gente, assim, começou com uma ideia e aí a gente foi desenrolando outras coisas e pensando em como fazer, e ao mesmo tempo que a gente pensava, a gente fazia e deu certo, né? Então acho que a dificuldade maior como o Wilson disse, porque tudo custa em euro, é tudo em dólar para a gente ter um serviço que suporte todo esse processamento, suporte tudo que a gente precise ter, assim. Mas de resto, putz, tem assim, desenvolvedores e equipes aqui no Brasil que são muito boas. cara, e beleza, eu quero entrar mais um pouco, o Rafa e Robson, na questão ética do negócio, né? Questão, não digo nem ética, né, cara, mas assim, para com os músicos, né? Porque eu imagino que quem esteja ouvindo esse programa nosso aqui, o pessoal, são os músicos aí, além dos entusiastas de IA. Vamos dizer, o cara criou uma música ali usando o programa de vocês, tá? A Helena falou sobre os direitos autorais.
A partir do momento que ele cria uma música ali, a música é dele? Uhum. Sim, Sim. essa Uhum. música é sua. Claro, para você ter os direitos sobre elas, você tem que seguir os passos como qualquer outra música, né? Você tem que registrar, tem que criar o ISRC, mas a música é sua, a composição é sua, a letra é sua e, e pronto. Isso não há umas barreiras. Assim, todo esse tipo de serviço, ele é muito novo ainda, então assim, as legislações estão correndo atrás ainda para tentar entender, como que isso funciona, né. Mas, por exemplo, algumas plataformas como o Deezer e tal, quando você sobe alguma música feita com IA, já tem uma flag que você eh, coloca que aquela música foi feita com IA, né. Então, a remuneração ela é diferente do que se fosse para um músico, para uma banda e tal, mas a questão dos direitos, isso é seu. Claro, o que você tem que tomar cuidado é com o lance do plágio, porque a IA não sabe o que é plágio, não sabe identificar se aquilo é uma cópia de uma coisa ou outra. Ela tem um banco de dados que ela pesquisa e, claro, ela não copia, uma parte, um sample de uma música, né, o negócio é muito mais complexo. Mas pode ser que aquele resultado seja igual a qualquer outra coisa, então aí vai na mão de quem criou e registrou, depois tipo arcar com aquela: "Puta, mas é igual a música do fulano de 1980". "Ah, tá, mas eu não sabia". "Tá, então mas ela é sua, não é?". Então, né, vai de ti ter essa verificação depois do que aconteceu, se é ou não plágio. Perfeito, cara. Eu até quero perguntar para vocês, um pouco mais tecnicamente sobre como funciona o treinamento dessas IAs para que elas gerem, né, essas músicas. Eu acho que isso é uma pergunta interessante para a gente entender. Mas antes, eu gerei a música aqui agora, sim, com lyrics, né? Vamos ver com a letra, vamos ver como é que ficou. Então, eu vou dar o play aqui só para a nossa audiência ter uma ideia da capacidade da ferramenta. Acordei, café na mão, tela acesa, distração. Mas aí pintou Naomi e é todo dia no meu nome. Play apertou, já viciei. Cada dica que eu nem sei. Como eu vivi sem saber. Tanto truque pra aprender. Se me ajuda. Tá, você me permite Então, só um comentário, Diego? claro, por favor. Então, para você até poder ter uma noção, né, do potencial da ferramenta, né? Então, você acabou de criar uma canção com letra, né, um arranjo. Você pode pegar esse áudio, você vai baixar com a sua máquina e depois, posteriormente, se você quiser fazer um tratamento nela, você pode subir na outra nossa ferramenta, que é o Let's DAW, e fazer a separação dessas faixas. Ou seja, vamos supor que você é um cantor, né? E falou assim: bom, adorei o arranjo, mas eu quero colocar a minha voz. Então você leva lá para o Let's DAW, faz a separação das faixas, extrai o vocal e coloca a sua voz em cima do arranjo e faz uma mixagem ali online mesmo, entendeu? Então, todas as ferramentas estão integradas de tal forma que você consegue pegar um arquivo que foi gerado numa ferramenta e levar para outra ferramenta. Perfeito, cara, muito legal, show de bola. Uhum. Tá, e agora me expliquem um pouco aí, como é que uma IA consegue criar música, assim, desse jeito que a gente ouviu? Cara, esse treco, assim, fazendo uma analogia ainda com a parte de imagem, né, que uma imagem é gerada pixel a pixel ali, o áudio ele é gerado sample a sample, meio que amostra a amostra, né. Então assim, quando você faz um treinamento, a IA não armazena, segundos ou trechos de uma música, ela tem a matemática por trás daquilo. Ela meio que aprendeu como que um piano soa, como que uma voz soa. Então, quando você coloca ali no seu prompt: "Eu quero um rock, com saxofone, triste", ela vai pegar essas 3 informações e ela vai meio que montar a música milissegundo a milissegundo. Então o milissegundo anterior vai ser o que vai se é o que vai servir como base para o próximo milissegundo, e não o trecho inteiro, né. Então ela não vai pegar: "Ah, vai ser esse sax que eu vou usar como base para criar a voz, para criar, ali o rock e tal". Então ela vai criando matematicamente,
toda essa música, né? Então ela não entende que ela tá pegando o trecho de uma música ou o trecho de outra. Ela só meio que aprendeu como que soa um saxofone, como que é um rock e o que é uma música triste de toda a base de milhões que ela tem. Ela junta aquilo, tipo, matematicamente e faz aquilo soar dentro de um contexto, assim. Basicamente isso. Entendi. Uhum. Cara, é legal isso aí, eu acho fascinante, na verdade, né? Porque quando você fala assim, pô, um saxofone triste, né? Um rock com saxofone triste. Porque assim, eu entendo como que a IA vai entender o saxofone, eu entendo como que ela vai entender o rock, eu não entendo como que ela entende o triste. Entendeu? Porque até pra gente, Uhum. humano, é um negócio complicado. Óbvio que são um monte de algoritmos por trás que escutam, como você falou, milhões ou até bilhões de vezes as músicas e captam com ligações, né, até rótulos, digamos assim, né? A pessoa Aham. rotulou aquilo como triste, então ela vai entender que aquilo é triste eventualmente. Mas assim, é fascinante, cara, como isso funciona, É porque fantástico. Uhum. é muito fantástico. E os resultados são muito incríveis, cara. Eu sei o seguinte: o cara que é contra isso, e eu já falei isso centenas de vezes nesse programa, cara, isso vale para tudo, porque às vezes a gente fala sobre IA no comércio, IA no varejo, IA gerando filme, gerando imagem, tirando emprego de pessoas em determinada coisa, mas é o seguinte: a IA, não importa o que ela faça, ela vai potencializar você. Se Uhum. você é um bom músico, a IA vai te deixar muito melhor. Se você é um músico medíocre, ou se você é qualquer outra profissão medíocre, Uhum. e você não usar a IA para o seu lado, meu amigo, todo mundo vai ser um músico medíocre a partir de agora, porque eu, que não sou músico, posso ser um músico medíocre também, sem ter, né? Uhum. Então, assim, você tem que se aliar a isso e trazer isso para você e usar essas ferramentas, porque você tem o diferencial de mim, o músico medíocre que virou músico por causa da IA, porque você sabe realmente como as coisas funcionam. Você entende esse technique, você entende. Então, você se aliando com a IA, você se torna muito melhor que eu. Você era bom, você agora é ótimo, né? Então, assim, eu gosto de deixar essa mensagem, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo é contra a IA, e tem muitos, e tá tudo bem, né? Eu não quero aqui converter ninguém, né? mas é bom que as pessoas tenham essa visão e a ferramenta que vocês criaram, cara, proporciona isso. Eu acho que ela democratiza o acesso a ferramentas que antes eram super difíceis da gente, seja músico, ou seja o que for, né, ter, e permite que mais pessoas possam criar coisas incríveis, né? Enfim, o que eu quero dizer é parabéns para vocês, tá? Porque essa, como a Lena falou, ter um time brasileiro trabalhando num negócio assim é muito, muito legal. E eu queria saber quem teve a ideia, quem que procurou o outro, como que começou esse projeto de vocês, quanto tempo vocês estão trabalhando nisso? A gente acabou se encontrando, né, pós final de pandemia, como eu falei, né? O Rafa, né, ele é proprietário da Audio FB, e surgiu um projeto lá que envolvia hardware, né, porque a minha formação é eletrônica. Mas, na verdade, eu sempre trabalhei com tecnologia da informação. E aí surgiu esse projetinho, a gente acabou se conhecendo através de um outro amigo que desenvolve gabinetes para controladores MIDI, que é um desses que está aqui no fundo, né, que é uma caixa cheia de circuitos eletrônicos, para facilitar também a comunicação com instrumentos musicais e tal, através de um protocolo específico, né, chamado MIDI. E acabei conhecendo o Rafael e, na verdade, o projeto acabou não dando certo. Não foi para frente, mas a gente acabou desenvolvendo uma amizade e falou assim, olha, vai chegar um momento que a gente vai fazer alguma coisa juntos. E aí, tanto é que a gente começou esse projeto, na verdade, gerando plugins, né, automáticos pela internet, mas sem a IA. Assim, um mês depois, o Rafael falou assim, cara, mas e se a gente colocar IA nisso aqui, né? Falei, cara, IA, né? Aí começou, de fato, a gente a estudar e tudo mais. Então, a gente está praticamente um ano, novembro agora fez um ano que a gente está juntos nesse projeto, né? E ele se tornou, né, assim, usável praticamente em dezembro agora de 2025. Tipo, a primeira versão dessa ideia era, tipo, onde a gente tinha todos os efeitos no nosso site, a gente arrastava ele como se fossem umas caixinhas, né? Então você tinha um áudio ali, eu quero pôr um eco, eu quero pôr um compressor, eu quero pôr alguma coisa, e aí você criava um efeito.
Mas aí falei, cara, eu acho que tudo tá caminhando para a gente ter essa automação com IA. Então vamos ver se a gente migra esse negócio e transforma isso a ser o futuro. Beleza, vamos. E só complementando uma coisa, né, que o Diego disse ali no comentário anterior, com relação a essa facilidade de músicos, né, e essa coisa das pessoas contra, pessoas a favor, teve uma história engraçada na semana passada, porque a gente tem postado agora muito coisas sobre IA, sobre áudio criado com IA, trilha e tal. E aí tiveram várias pessoas que comentaram em alguns vídeos que eu postei: "Pô, e essa música de fundo, que banda que você gravou? Que banda que é? Você vai lançar, vai fazer não sei o quê?" Aí eu falei: "Cara, é a minha banda feito com IA". Né, eu queria, assim, as pessoas: "Pô, que pena que é IA. É muito legal, mas que pena que é IA". E falei: "Cara, não é uma pena, pô, eu não tenho uma sala grande para gravar uma bateria, não tenho uma bateria cara, não tenho uma guitarra cara, e, cara, isso foi uma solução animal que, assim, você tá ouvindo e tá achando incrível, né". Então, tipo, esse que é o intuito, né. Não é saber se foi gravado assim ou assado, pô, eu fiz com os recursos que eu tinha. E aí agora a gente só tá facilitando isso para você também ter uma música incrível lançada por você. Você não toca assim, e nem eu. Então olha só que ótimo, né. Tá tudo fácil agora para todo mundo. Perfeito, cara, perfeito, muito legal, parabéns. É isso aí, eu concordo é exatamente como eu penso, Rafael. E, cara, quero agradecer a presença de vocês, Robson, Rafael, muito legal. Quem quiser acessar, por favor, o site, eu vou deixar vocês falarem, mas eu já quero avisar que está tudo na descrição aqui do episódio. A gente deixa o link da ferramenta aqui, né? Se inscreve ali. Se vocês quiserem, então, eu vou deixar vocês passarem as redes sociais, o site, e também se vocês quiserem passar os links de vocês do LinkedIn, ou o que quiser, fiquem à vontade. Começando pelo Rafael, vai. Bom, site para conhecer mais sobre a empresa e todos os projetos que a gente já fez, audiofb.com. Lá já tem o link para o Cube Sound Lab, já tem o link para todos os plugins e outros projetos que a gente fez nossos e para outras empresas também. O site dessa parada toda, cubesoundlab.com. E as redes, a gente tá no Instagram como audiofusion.biro, né, o ponto bureal no Instagram. Cube Sound Lab também tá lá no Instagram. E essas são as principais redes que a gente usa, né? E também tem lá o LinkedIn, Cube Sound Lab. Também estamos por lá. Pô, vamos melhorar esses nomes, cara. Vocês estão descomplicando pra nossa galera, cara. Vocês. Porra, botou burô no final, tava indo bem, mas depois botou um burô ainda, pô. Tá doido, cara. Cube Sound Lab já complica. Aí coloca um Cube Sound burô. Lab já não é aquelas coisas. Então, o nome é ótimo, mas eu digo, pro brasileiro médio, é difícil. É difícil. Sim. Mas Aí botar tem, um burô, o burô aí virou ferrou. meio, né? Putz, então, antes era só Audio Fusion, de 2011 até 2015. Aí eu tive outro sócio que a gente, cara, fez um estúdio, tipo, numa cobertura de um prédio e que era, na real, um laboratório para experimentações sonoras, que é o que virou hoje também, né? O Robson tem essa parte de criar as coisas eletrônicas, e se vocês verem aqui o estúdio como que é, cara, o nosso hack de coisa é feito com caixote de feira. A gente, cara, fez tipo uns microfones em cabeça de boneca. A gente cria coisas. Então, acho que aqui virou mais um laboratório, mais um QG, mais um escritório de criação de coisa do que tipo um estúdio, sabe? De madeirinha polida e tal. Então, a gente tem isso aqui como meio que um burô nosso. Que a gente se reúne aqui nessa Batcaverna para meio que pensar em como que a gente vai dominar o mundo, assim. Então é meio isso, sabe? Entendi. É meio pique cérebro. Então, eu queria agradecer ao convite, né? Agradecer a Helena, ao Diego pelo espaço, pela oportunidade de a gente comentar um pouquinho sobre o nosso projeto. E, na real, né, o Rafa falou Audiofusion Biro, mas o site é audiofb.com, então fica fácil de acessar. Melhorou. Melhorou. Exato. Então os sites são esses que o Rafa acabou comentando. E uma coisa, só para lembrar, né, a audiência aí,
Testem, porque a gente tem um plano, né, gratuito, onde você tem alguns créditos lá, que dá para fazer muita coisa, dá para experimentar a tecnologia, dá para experimentar as ferramentas, ou seja, dá para fazer muita coisa interessante, e a gente, na verdade, não coloca nenhuma restrição quanto aos recursos, ou seja, a gente não coloca um ruído no áudio, né, não deixa a música pela metade, então, o que você produzir nessa forma gratuita, você pode baixar e usar como você quiser. A gente não tem nenhum impedimento sobre, né, o uso ou acesso ao recurso. O plano pago é em real ou dólar? Funciona das duas formas. A gente colocou, dependendo da localidade, né? O site vai aparecer em real ou vai aparecer em dólar aí. Mas é possível Exato. pagar em real também. E também você não precisa necessariamente ter uma assinatura. A gente tem um pacote de créditos, tipo, meio que avulsos, assim. Então você tem lá a sua conta free, depois que os créditos expiram, se você quer crédito só para criar música ou para qualquer coisa, você compra só aquele pacotinho lá e usa para fazer o que você quiser. Então não é obrigatório que você pague a mensalidade. Isso é Perfeito, cara. importante, porque para o músico brasileiro, né, de modo geral, o produtor, você tem sazonalidade, né? Ou seja, eu tenho períodos onde eu tenho um pico de trabalho. E às vezes a assinatura pode ficar muito custosa, né? Muito cara. Então a gente tem um plano tipo pré-pago de telefone, onde você fala assim: não, vou comprar um pacotinho de 10 créditos. Bom, aqueles 10 créditos pode ser suficiente para você finalizar um trabalho, né? Então isso a gente tentou também deixar assim o mais fácil possível, né? E não pode ser muito caro também pro músico, né, cara? O Exato. músico brasileiro, Uhum. porque você sabe qual a diferença do músico e da pizza, né? Que a pizza alimenta uma família. Então, assim, a gente não pode deixar caro, porque senão os músicos ficam chateados. Sim, sem Tá? dúvida. Rafa, Robson, muito obrigado, tá, cara, pela participação de vocês aqui. Obrigado a Adorei o vocês. projeto, parabéns. Obrigado a vocês. Espero que tenha muito sucesso aí. Quando vocês tiverem alguma novidade, quiserem voltar para o programa, serão sempre bem-vindos. Muito Tá? obrigado. Como a galera já sabe, os links estão todos aqui. Se vocês curtam o nosso episódio, se inscrevam no canal, para a gente é muito importante. Não quero ser chato com isso, mas por favor, façam isso. Heleninha, obrigado pela tua companhia. Um beijo. Galera, Obrigada. boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.